recapitulada do que vocês têm que fazer aí, porque isso aí vocês vão ter que entregar, né? O segundo bimestre acaba essa semana e nós estamos aí com poucos alunos entregando as atividades. Então, eu vou fazer esse vídeo explicando até o roteiro 10, tá? Eu já havia mandado alguns vídeos no grupo, tal, mas eu vou fazer esse aqui. Vou deixar ele disponível no Classroom. Vou deixar ele disponível no meu canal do YouTube para não ter confusão nenhuma e para ninguém falar que passou despercebido depois. Tá ok? Então, a professora Sinara, agora falando aqui com vocês sobre história e sobre alguns roteiros de história que vocês têm que realizar. Bom, o roteiro 6, ele traz aí pra gente sobre a questão de modernidade, características do humanismo e do renascimento. A primeira atividade, vocês vão fazer, se possível, tá? Comecem a fazer as atividades em folha separada, que é para poderem, e os alunos que não têm acesso ao Classroom, que não conseguem enviar o Class nem o e-mail, estarem entregando essas atividades na escola. Então, vamos lá. A primeira atividade traz aí pra gente o que significa moderno. Explique com as suas palavras. Então, quando alguém fala pra você assim, nossa, aquele tênis é moderno, nossa, aquele celular é moderno, ou nossa, aquela pessoa é moderna, o que vem à sua cabeça? Então, não precisa pesquisar na internet, tá? Vocês podem responder com as palavras de vocês. E aí, aqui no textinho a seguir, a gente tem sobre a questão da idade moderna, né? Que nós vimos muito aí nas aulas do Centro de Mídia. Que a idade moderna, ela foi uma ruptura, uma oposição à Idade Média. Nós temos aí a Idade Média, onde a Idade Média ela era característica de uma Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas, professora? Porque na Idade Média, acredita-se que não houve um avanço na tecnologia, não houveram avanços na ciência, não houveram avanços nas artes, não houveram avanços na questão de filosofia, não houveram avanços nos estudos, então por isso era características da Idade das Trevas. E quando nós falamos dessa oposição, a Idade Moderna, ela vem de uma maneira aí que ela vem como uma oposição, porque a partir do renascimento cultural, que nós vimos no roteiro 4, a partir dessa questão do renascimento, não só do renascimento cultural, porque quando nós falamos do renascimento cultural, ele está envolvido as artes, mas como nós falamos no renascimento, o renascimento ele está ligado sobre o quê? Sobre essas mudanças que ocorreram a partir dessa oposição da Idade Média, que no caso, a Idade Moderna. Então, com o Renascimento, com a Idade Moderna, nós temos o quê? Uma grande expansão, assim, grandes acontecimentos nas artes, grandes acontecimentos na filosofia, grandes acontecimentos nos estudos e principalmente na questão tecnológica. Vai ser a partir da Idade Moderna que ocorrerão as grandes navegações, a expansão marítima que nós estamos falando ainda nos roteiros que vieram logo após. No roteiro 11 a gente fala um pouco sobre as grandes navegações, sobre as expansões marítimas, onde o homem começa a ter o domínio de outras regiões, conquistar outras regiões. Foi a partir das grandes navegações, a partir da expansão marítima, que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Foi a partir disso. Então, aí nós temos esse textinho, tá? Que ele vai falar sobre essa questão da Idade Moderna. A gente falou lá sobre no aspecto cultural, né? Que no aspecto cultural a gente tem aí grandes obras, né? A gente tem autores como Da Vinci, que passa a ter uma característica ligada ao homem, tá? Antes, nós tínhamos, com a Idade das Trevas, ela era característica de uma
religião que dominava tudo ali, aquela questão, que no caso aí vai ser a Igreja Católica, o cristianismo. Então, eles detinham tudo. Não só a questão ligada a poder de expansão territorial, como também a questão ligada ao aspecto cultural. Se nós pararmos para analisar as artes na Idade das Trevas, na Idade Média, as artes elas vão ser ligadas mais a questões religiosas. Quando nós temos as artes ligadas à Idade Moderna, vai ser mais ligada ao homem, né? Nós temos algumas características aí que a professora andou falando para vocês nas aulas pelo Meet. Quem assistiu vai estar sabendo sobre essa parte que a professora trouxe para vocês. E principalmente pela política, né? Com a criação dos Estados Nacionais dentro da Europa, com a criação das monarquias nacionais, que vai dar uma estrutura ali administrativa, centralizando ali o poder economicamente, né, e politicamente. Então, a gente tem toda essa questão aí que agora a professora não vai explicar, porque a professora já fez uma explicação lá atrás para vocês. Então, agora é uma breve explicação sobre como vocês irão elaborar essa atividade, tá? Aqui, na atividade, como atividade, a gente vai fazer um lapbook. Como que a gente faz esse lapbook? A gente dobra esse lapbook no meio, ao meio, e ali a gente vai escolher o quê? Nós iremos escolher um autor. No roteiro 4 lá, vocês têm vários artistas, filósofos da Idade Média, não, da Idade Moderna, desculpa. E aí vocês vão escolher um deles ou uma invenção para vocês estarem realizando essa atividade. O lapbook, ele é como se fosse um informativo, um cartãozinho com um informativo. Deixa eu ver aqui se tem algum aluno que enviou para estar mostrando para vocês como que ficou a produção desse lapbook. Aqui a gente tem o da Yasmin, que ela colocou aqui. E aí, por exemplo, se você pegar e escolher o Leonardo da Vinci, a gente sabe que o da Vinci ele foi um artista, cientista, e também ele fez aí nós temos várias, não só obras de arte, como invenções também criadas pelo da Vinci, tá? A Yasmin aqui, ela escolheu a criação do moinho de vento. Ela colocou quem foi o cientista que criou. E aí, dentro ela colocou algumas informações sobre o moinho de vento. O lapbook é isso. É só isso que vocês vão fazer, tá? Vocês conseguem fazer isso? Ela até desenhou o moinho de vento. É só isso que vocês vão fazer. Isso foi passado para vocês em uma aula do centro de mídias, que as professoras ensinaram vocês a fazerem, a realizarem, tá? Aí aqui, nós temos o roteiro 7 agora, tá? O roteiro 7 é sobre o patrimônio cultural e material e cultural e material. O que vocês vão fazer no roteiro 7? Apenas uma pesquisa sobre o que é patrimônio cultural e sobre o que é patrimônio imaterial. Quando nós falamos de patrimônio cultural material, nós temos matéria. Quando nós pensamos em material, é matéria. Então, é algo que a gente consegue ver, pegar, visitar. Então, vamos colocar aí. O Pelourinho, em Salvador, ele é um patrimônio cultural material. Por quê? Uma rua lá bem famosa em Salvador, onde até o Michael Jackson já fez um clipe lá, e onde as pessoas vêm de outros lugares para conhecer esse território. O Pelourinho, não território, o Pelourinho.
Quando nós falamos em patrimônio cultural imaterial, vai ser característicos de crenças, de religiões, vão ser lendas, vão ser culturas que são passadas de pai para filho, para avó, hereditariamente, só que não precisam de uma coisa física, não precisam de um prédio ou de algo assim. Por exemplo, a quadrilha é um patrimônio cultural imaterial, por quê? Porque é uma dança típica, é uma, não só dança, né? São João, essas festas são típicas do Nordeste, de uma determinada região do Nordeste, onde elas são passadas lá. Existe uma grande movimentação na época de junho e de julho, por conta dessa questão cultural que é muito forte lá. E é algo cultural e material. Por quê? Porque ele é passado de pai para filho de maneira hereditária, só que não precisa de uma coisa física. Então, vocês vão fazer a pesquisa sobre esses dois, tá? Só isso. Aí a gente tem lá o roteiro de atividades 8. Roteiro de atividades 8. Nós temos aqui sobre saberes e práticas no contexto das navegações do Atlântico, Índico e Pacífico. O que a gente tem aqui? A gente tem um texto com base na aula do Centro de Mídias, tá? Que são aulas que vocês vêm assistindo aí. E a gente tem um textinho que vai falar sobre, vai trabalhar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Que nós já trabalhamos em uns roteiros para trás, não sei se for o roteiro 3 ou se for o roteiro 2, tá? Onde na Carta de Pero Vaz de Caminha ele traz o quê? Características dos índios, quando ele chega aqui, qual que é a visão que ele teve desse território, qual que é a visão que ele teve do Brasil. Então essa carta, esse trecho, os dois trechos, tanto a fonte 1 quanto a fonte 2, eles trazem pra gente trechos dessa carta. Aí a gente tem aqui, ó, podem fazer no caderno, tá, em folha separada. O texto acima é uma fonte histórica na questãozinha 1, que retrata os primeiros contatos entre europeus e povos nativos. Após lê-la atentamente, identifique o autor, o momento histórico em que ele escreveu e para quem esta carta era destinada. Quando a gente lê o texto, a gente consegue identificar quem que são os autores dessa carta. Vocês precisam ler a carta. Tem alguém aí que assina essa carta. Para quem? Em qual momento histórico ele escreveu? Vai ser mais ou menos qual tempo que ele escreveu. Nós temos as informações também, é uma análise, tá, pessoal? Isso que vocês vão fazer é uma análise das duas fontes. Nós temos essas informações. E para quem estava sendo destinada essa carta? Para isso, vocês precisam ler o texto. Porque no texto, que são duas fontes aí para serem analisadas, no texto, ele traz pra gente, a gente já consegue identificar ali no texto quais são as informações para responder a questão 1. Na questão 2, pesquise nos dicionários as palavras em negrito e escreva as palavras e expressões no dicionário e o significado delas. Então aqui no texto a gente vê que tem pardos, avermelhados, inocente, grossura, fuso de algodão, roque de xadrez, corredios, tosquiados, todavia, solapa e toutiço. São as palavras que estão em negritos, que é as que se destacam mais no texto, que vocês irão estar procurando no dicionário. Aí, lá na questão 3. Como o autor descreve as pessoas retratadas na carta? Que autor? No caso vai ser Pero Vaz de Caminha. São as fontes aqui, ó. A fonte que a gente tem é essa parte aqui, é essa carta do Pero Vaz de Caminha. Todo esse trechinho da carta. Então, vocês vão analisar essa fonte e vão aí trazer
fatos tirados do texto de como o autor descreve as pessoas retratadas na carta. Por exemplo, vamos lá ler o texto. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem caso de cobrir suas vergonhas de que mostrar a cara. Então, vocês vão estar lendo esse texto aí. Quais são as características? E aí vocês podem colocar em itens, tá? Essas características. Dentro da questãozinha 3, da parte 1. Aí a parte 2 da questão 3. Como eram essas características físicas dessa pessoa? Vocês conseguem fazer em uma só questão, responder em alguns itens toda essa terceira questão. Tá ok? Aí vamos lá para 4. Indique as pessoas que são apresentadas na fonte 1. A diferença entre elas e de quais grupos fazem parte. Então, o que a gente vai fazer? As diferenças entre elas de quais grupos fazem parte. A gente tem, aqui nessa fonte, mais de uma pessoa sendo representada. Tem aquela pessoa que está escrevendo a carta, que pertence a um determinado grupo, e tem aquela pessoa que está sendo retratada na carta. Por exemplo, se eu quero falar do meu coelho, dar as características dele. E ele é branquinho, tem um olhinho preto, bem peludo. Eu vou estar escrevendo uma história do meu coelho. Vou falar o nome dele e tal, tudo certinho. Vão ter dois tipos de grupo. Vai ter quem? Vai ser eu vou ser a pessoa que está escrevendo a carta, a Sinara, no caso, a autora da carta. Que grupo pertence? No caso aqui, a gente não está discorrendo uma história, a professora só está dando o exemplo de como vocês iriam colocar, tá? Tem eu, por exemplo, que grupo eu pertenço? Ela é humana. E ela está retratando sobre quem? Ela está falando sobre o coelho dela, que é o quê? Que é o animal. Só que aqui na carta, quando vocês lerem a carta, vocês vão ver que não vai estar dessa maneira, igual a professora está falando, né? Vai estar de uma maneira diferente na carta. Eu só dei um exemplo. Na carta, nós temos o autor da carta, que era pertencente a um determinado grupo que havia chegado a uma determinada região. E dentro da carta, ele retrata sobre algumas pessoas que eram de determinados grupos. Quais grupos são? Então, vocês vão estar respondendo nessa quarta questão. A 5. A fonte acima traz a percepção de Pero Vaz de Caminha conhecia o dia a dia dos indígenas. A partir da leitura, identifique como o autor descreve a prática de criação de animais e aspectos de alimentação dos povos nativos. Essa aqui vai ser a questãozinha da fonte 2, tá? A fonte 2 A fonte 1, a gente sabe que foi logo da chegada de Pero Vaz de Caminha e foi a primeira impressão que eles tiveram dos indígenas aqui no Brasil, retratando as vestes, retratando como eles se vestiam, como que eles andavam, quais eram os costumes deles ali logo de primeira. A fonte 2, eles vão falar, já vai ser uma questão ligada do dia a dia. A partir da vivência ali, conforme eles chegaram, os portugueses chegaram aqui e se instalaram aqui no Brasil, quase que não sai agora, a partir disso, o que a gente tem? A gente tem na fonte 2 que Pero Vaz de Caminha já descreve uma carta diferente, com algumas características diferentes, ligadas ao convívio, a partir do convívio. Quando a gente tem um convívio com uma pessoa, a gente começa a identificar outras coisas que a gente não identificou ali quando a gente conheceu ela. Então, a questãozinha 5, o autor vai descrever sobre isso, né, sobre essa prática, e aí vocês vão identificar, transcrever para a folha de vocês qual é essa questão que eles trazem pra gente, descrevem pra gente sobre a prática de animais e aspectos da alimentação dos povos nativos. Eu tô com uma gagueira agora. A 6. Como os portugueses conheciam essa raiz, sendo que ela não existia na Europa? Que raiz vai ser essa, professora? No caso aqui, ele vai falar sobre
se a gente ler a fonte, vamos lá ler a fonte 2. Eles não lavram e nem criam. Nem aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem e não comem senão deste inhame de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tinha inhame. Hoje em dia a gente tem inhame, mas não é uma fruta ou um vegetal. Eu não tenho certeza do que é um inhame, tá? Isso aí eu não sei identificar essa parte agora e não vou estar sabendo falar pra vocês. Mas enfim, quais características que o inhame tem parecido com algo que era nativo do Brasil, que os índios já produziam aqui, já plantavam? Essa aí é bem facinho, vocês aprenderam lá quando vocês estavam no ensino fundamental 2, é bem facinho essa questão. E aqui a gente finaliza o roteiro 8, tá ok? Vamos lá para o roteiro 9 agora. Roteiro 9. No roteiro 9, o que a gente tem? A gente tem a seguinte atividade aqui. Essas atividades que a professora está falando são algumas atividades ao qual a professora estava em férias, tá? Mas a professora está recapitulando com vocês, como a professora já havia recapitulado lá atrás com os alunos que participaram das aulas do MIT. Aqui a gente vai ter sobre o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, tá? O Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, eles foram grandes conquistadores do Novo Mundo. A gente tem um aí que chegou na Espanha e o outro no México, né? Peru ali, Peru e México. Não é Espanha, eles são espanhóis, né? Eles vieram para cá para conquistarem esses territórios. E a gente, como a gente aprendeu quando nós estávamos estudando sobre os incas, os maias e os astecas, nós estávamos ainda no período de aula presencial, que foi logo no início lá. Nós aprendemos que a chegada desses conquistadores ali no México, Peru, e o contato com essas civilizações foi um pouco sanguinário para algumas civilizações. Por quê? Porque a gente tem aí civilizações que sumiram, né, por conta de guerras com os espanhóis, não só pela questão das guerras, como por conta de doenças também que acabaram morrendo. Então, a gente tem 4 questõezinhas para serem respondidas, tá? Façam de preferência em folha separada no caderno de vocês para poder estar entregando. A gente tem aqui a primeira. O que são relações de poder? Quando a gente fala sobre relações de poder, quais são as relações de poder dentro da sua casa? Aí, no caso, na casa de vocês, vai ser o pai ou a mãe, que tem mais essa questão de relação de poder aí, que eles vão falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tal. E aí, os pais a gente tem essa ligação com os nossos pais de relação de poder, por conta de, não é uma questão de submissão, mas é uma questão de respeito, né? E também porque os nossos pais são mais velhos que nós devemos também respeito a eles. Então, essa aí vocês podem pesquisar, tá? Podem pesquisar em qualquer meio aí de internet, ou assistirem a aula do Centro de Mídias, que na aula do Centro de Mídias eles trazem sobre isso pra gente, tá? A professora, por isso que eu falo pra vocês participarem das aulas pelo Meet, porque na aula pelo Meet a professora conseguiu discorrer mais esse assunto, explicar certinho. Agora é só uma breve explicação que já vai ficar um pouco longa. Mas enfim, a questão 2. Você já pensou que quando contamos uma história de um acontecimento, podem existir 2 versões do ocorrido? Então vocês vão responder sobre essa parte. Porque quando nós falamos sobre conquistadores, a gente tem a visão dos conquistadores e dos conquistados. No caso, na visão dos conquistadores, eles são quem? Eles são grandes, né? Além deles serem grandes, eles fizeram grandes coisas pela coroa. Eles
não foram conquistadores de grandes territórios, eles ficaram famosos por isso, eles são aclamados por isso, só que a gente tem a visão dos conquistados, que no caso vai ser a visão dos índios também. Como que foi essa chegada de conquista, né? Não só ali no México, no Peru, ali na Mesoamérica, como também aqui, para nós. Como que foi essa conquista? Foi boa? Foi repressiva? Não foi? A visão dos conquistadores e dos conquistados. Então, na questãozinha 2, vocês vão responder sobre isso, tá? Se podem existir duas versões do ocorrido, tá ok? Quando nós contamos um acontecimento, quando nós contamos a história. Então, vocês vão explicar essa partezinha aí para a prova. A 3. Essa aqui vocês podem fazer uma pesquisa, tá? Na internet ou nos livros de vocês sobre quem foi o Hernán Cortés na 3 e quem foi o Francisco Pizarro na 4, tá? Esse aí é o nosso roteiro bem simples, é o nosso roteiro 9, tá? Roteiro 10. Roteiro 10. Nós temos aí nenhuma atividade para ser feita, tá? Porque foi um roteiro de retomada. Isso aqui é para vocês colocarem as atividades de vocês em ordem. E o roteiro 11, a professora já mandou um vídeo para vocês explicando sobre como deve ser realizada essa atividade. E tanto que alguns alunos estão com atraso na entrega dessa atividade, mas pelo vídeo que a professora fez e já disponibilizou para vocês, dá para entender como que é para ser feito. Tudo bem? Então, essa foi uma breve explicação, que acabou sendo uma explicação até meio longa, sobre esses roteiros. A professora não estendeu muito, porque não tem como estender muito. É mais ou menos para vocês se adequarem e se acharem em meio a essas atividades, tá? Qualquer dúvida, já sabem onde me